Olá, gente. Vamos a mais um vídeo, se assim Papai do Céu quiser, com a ajuda do Espírito Santo, onde nós estaremos falando de um assunto deveras importante, como todos que nós falamos aqui pela bondade do Pai Celeste. Gente, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, se Deus quiser, nós falaremos acerca de Mateus capítulo 16, verso 18, e alguns assuntos relacionados a este assunto, para nós entendermos. Mateus capítulo 16, nas nossas versões, a que estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém, está um pouco gasto mais, dá para perceber que é de Jerusalém, e pela versão que eu vou ler aqui você pode conferir. Mateus 16, 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha rocha, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Na verdade, eu não tinha visto que essa versão está aqui, mas nas versões comuns está escrito: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, todo cristão, principalmente aqueles que estudam a palavra, ou aqueles que são denominados evangélicos, sabe muito bem que nenhum salvo em Cristo, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que busca estabelecer o reino de Deus aqui, pelo que nós sabemos, nenhum deles irão para o inferno. Então, como é que a maioria das versões bíblicas diz assim que o Senhor disse a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre este fundamento que tu falaste, Cristo, Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que na verdade são portões, não é pura, é pulai, e as portas do inferno não prevalecerão. Gente, qual crente salvo em Jesus que vai para o inferno? Pergunta é óbvia e lógica. Qual crente que vai para o inferno? Como é que esse texto pode ser? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Para você entender, prevalecer na verdade aqui é subjugar, obter domínio. Segundo lugar, só vai para o inferno, gente, as pessoas que não são salvas, especialmente aqueles que o Antigo Testamento chama de ímpio. E ímpio não é uma pessoa que não conhece a palavra ou a lei. É só você ler Romanos, capítulo 2. Leia, estude, Gaste mesmo o texto de Romanos, capítulo 2, que você vai ver que aquelas pessoas que não sabem a lei não pode ser considerada ímpia ou pecadora onde não tem lei. Todo o Antigo Testamento, quando fala ali, gente, é somente judeu falando para judeu, não é para gentio, porque as pessoas que não eram judias eram chamadas de gentia, ou as nações, no grego ou no hebraico goi, ou plural goim, as nações. Ímpio, toda vez que fala de ímpio, como no Salmo 1, fala das pessoas que eram descendentes de Israel, que conhecia a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, e que sabiam da lei e não guardavam a lei. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Ímpio, quem são na Bíblia? Entendeu? Então as pessoas, olha o que Jesus disse aos seus discípulos que eram judeus. Não diz, ide aos ímpios, não. Ao contrário, ele diz que não deixe as suas pérolas aos cães, aos porcos, e nem o seu pão aos cães. Falando de quem? Dos judeus. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele disse, ide a todas as etnias, todas as nações. Então, está falando aqui da igreja. Então as portas do inferno não prevalecerão. E só vai para o inferno quem é ímpio. Não é quem é pecador, é quem é ímpio.
Por isso que no juízo final, Apocalipse capítulo 20, é só você lá a partir do versículo 21, que foram abertos livros, e o livro que é o livro da vida. E a igreja, gente, a igreja não passará pelo juízo final. É bom entender isso. Então, quando nós vemos aqui, ó, na nossa versão diz que a porta do inferno não prevalecerão, olha como está no grego. Olha como está no grego. Caí e pulai portões. Radu ou rado é a forma genitiva de Hades. Aqui quer dizer do Hades. E portões do Hades não subjugarão contra a ela. Caí, pula e rado, o catis russo sim, altes. E os portões do Hades, que não é Geena. Inferno, gente, em grego, já fiz um vídeo sobre Hades, sepulcro, inferno, a diferença. Hades no grego é Geena, está aqui escrito, ó, Geena. E aqui está escrito no texto de João, ou de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Hades. Se você ler a parábola do mendigo, Lázaro e do rico, você vai ver que no Hades, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Geena, no lugar de fogo. Ali não fala Geena, mas fala lugar de fogo. E o que é, gente, esse lugar de fogo? Na antiga aliança, até a morte e ressurreição de Cristo, todos desciam a este lugar aqui de cima, ó. Ó. Sheol. Sheol, morada, mansão dos mortos. Também chamado de abismo, averno, reino da morte. No grego, é essa palavra aqui que já foi lida aqui, que é Hades. Então, até a morte e ressurreição de Cristo, todos que morriam, justos, injustos e pecadores, aqueles que não conheciam a lei, desciam para lá. E dentro desse lugar aqui, como eu já lhe falei, existe o Geena, que no hebraico é chamado de Ben Hinnom, Vale do Filho de Hinnom, também conhecido como Vale do Tofete. Esse TH, esse pontinho aqui em cima é O, aqui é um F, aqui é um E e aqui é um TH de novo. Tofete, que alguém chama de Tofete. Este lugar Tofete, ou Gehinnom, conhecido no grego como Geena, na antiga Jerusalém, era o lugar onde se jogava todo o refúgio da cidade. Você vai ver lá em Josué, capítulo 15, versículo 18, acerca dessa referência. Assim como também quando Josias, lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, se eu não me engano, verso 10, quando Josias destruiu esse vale de Tofete, que antigamente era onde os cananeus sacrificavam os seus filhos, os primogênitos, ao rei Meler, conhecido também como, ao deus também conhecido como Molec, ou Molec. Foi Josias justamente quem profanou este. 2 Reis, capítulo 23, diz assim: o rei, nesse caso aqui é Josias, 2 Reis, capítulo 23, a partir do 10. O rei profanou o Tofete do vale de Ben Hinnom, para que ninguém mais pudesse passar seus filhos ou sua filha em honra de Moloque,
Fez desaparecer os cavalos que os reis de Judá dedicavam ao sol, e aqui vai. Então, nesse lugar, depois de Josias profanar, novamente lá, se eu não me engano, em Jeremias capítulo 7, versículo 31, ou capítulo 33, eles reconstruíram esse altar, antes do cativeiro babilônico, reconstruíram esse altar, e começaram ali a sacrificar os seus filhos. E o que era esse vale de Tofete ou Guerrinom? Como eu já lhe falei, era um lugar onde sempre havia fogo. O fogo ali era constante. Tanto é que depois dali virar o lixão de Jerusalém, jogava-se enxofre no lugar para manter acesa as chamas. Para reaparecer novamente, para sempre manter a chama acesa. Só que tinha um certo lugar. Nota, nesse lugar, gente, não somente o refúgio, todo o lixo da cidade era jogado ali para ficar queimando, era um incinerador, mas também os corpos de mendigos, indigentes, e também dos marginais, aquelas pessoas que eram criminosas, também era jogada ali, como no lugar de crematório. Nesse lugar também onde jogava, tinha um lugar que não pegava fogo e tinha constantemente vermes, o que a gente chama aqui de bicho, né? Quando esses corpos não caíam no lugar de fogo, caíam onde tinha esses vermes constantemente. E era o que acontecia, aqueles corpos, tudo que era orgânico era consumido por esses vermes. Por isso que Jesus faz alusão a esse lugar lá em Marcos capítulo 9, se eu não me engano, versículo 42. Então, quando nós começamos a pesquisar, nós começamos a descobrir que Sheol, gente, não é inferno. Sheol e Hades não é inferno, é a mansão dos mortos. Segundo lugar, inferno é outro lugar, que é o lugar onde era lançado os criminosos e tudo que não prestava da cidade, todo o refúgio. Terceiro lugar, nós também podemos fazer a distinção que lá também não é tumba, né? Tumba, sepulcro. No hebraico é bem diferente Sheol e Guerrinom de Kever. Kever, no hebraico, Kever, tá aqui. Aqui é o substantivo e aqui é o verbo. Q-A-V-A-R. Cavar. Cavar é o verbo, que quer dizer aqui enterrar, sepultar, inumar. Inumar é o inverso de exumar. Ah, vai ter que exumar o corpo, desenterrar o corpo. Então é enterrar, sepultar, inumar, dar sepultura. O substantivo, que é justamente Q-E-V-E-R, Kever. Kever quer dizer sepulcro, sepultura, tumba, cova, buraco, fossa. Gente, até a formatação é diferente. Esse Kever no hebraico, no grego tem dois, que é tafus, que é buraco, cavidade no chão, fossa, e mene, meion, que fala de memorial, monumento, memorial, ou seja, tudo aquilo que é feito para conservar a memória de coisas ou pessoas que já morreram. Gente, é só pesquisar. O problema é que nós temos a mania de sermos repetidores de coisas que nós desconhecemos, e ali, ó, com afinco, né, nós protegemos dizendo que é verdade. Só para você ter uma ideia aqui. Era para colocar isso aqui numa folha de ofício para poder ficar mais fácil de eu ler.
aqui, né? Era para botar na folha de ofício, que diz assim, ó. Vai que veruhu e sepultaram ele, vê que vetave na sepultura dele, Asher, a qual Cará, Ló, cavou ou comprou, que esse cará quer dizer cavar ou comprar, a qual comprou, veir, vê, na ir, cidade, David, de Davi. Vai quer veruhu, vê que vetav, Aser, Cadaló, veir, David. Então, e sepultaram ele na sepultura dele, a qual comprou ou cavou para si na cidade de Davi. Então você vê aqui que Carave, aqui, Carave, dizendo que sepultaram na sepultura. Então você não está vendo aqui o termo Sheol, nem Hades, no caso na hebraica era Sheol, nem Ge, Rinom, nem Tofete. Então, gente, pode voltar o vídeo e assistir quantas vezes você quiser, que você vai ver que não tem nada a ver a ideia. Primeiro, no texto grego, diz que a porta, os portões do Hades. Hades aqui não é Tafos, Tafos que é sepulcro. E nem Geena, Geena que é inferno, né? Então eu aconselho, se você puder, se alfabetizar, aprender um pouquinho do grego, do hebraico, para que você possa fazer essa pesquisa. Ou então você comprar dicionários. Existem dicionários, como o dicionário Vini, como o dicionário do hebraico na igreja da Paulo Livraria, ou aqui em Salvador tem a LDM, que você pode ver um grande acervo de grego e do hebraico. Para quê? Para nós conhecermos a coisa, conhecermos a verdade e a verdade nos libertar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Isso aqui é só um resumo, uma síntese. E se Deus quiser, farei um vídeo um pouco mais longo e mais claro acerca disso. Então ali o correto em Mateus capítulo 16, versículo 18, seria: e as portas, os portões do Hades, que ali é grego, não subjugarão contra ela. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e os portões do Hades, da mansão dos mortos, que o Hades quer dizer isso, morada dos mortos, para aqueles que acreditam que quando a pessoa morre a alma entra em sono, né, fica difícil. Então, e as portas, os portões da mansão dos mortos não prevalecerão contra a igreja. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 10, apesar de afirmarem diferente, que aqui eu já estou encerrando. Efésios capítulo 10, capítulo 4, verso 10, diz assim: o que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas, né? E depois em 1910 disseram que, ou em 1800 e alguma coisa, disseram que Jesus entrou no santuário para purificar. Eu não sei isso, o livro de Hebreus diz diferente, diz assim: aquele que desceu e também é o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas, né? É ele que concedeu a um ser para Apolo, não, me perdoe, Efésios capítulo 4, verso 8. Tendo subidos às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro. Aí versículo 9, o que significa subiu, senão também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Ou seja, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro. Aí Paulo explica no versículo 9, o que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra,
Hades quer dizer profundeza, abismo. Então, gente, é só pesquisar. Infelizmente, nós temos a mania, volto a dizer, de repetir e usar a Bíblia para basear aquilo que nós acreditamos, para dizer que a Bíblia está de acordo com a nossa crença, ao invés de pesquisarmos a palavra para saber se o que cremos está de acordo com ela. Aí, na verdade, não temos a Bíblia como fonte, mas sim como um negócio que nós usamos para tentar justificar o que a gente crê. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Amém?